Dessa vez, eu deixei ele fazer um pedido. E não é que o safado teve coragem de pedir exatamente o que queria? A gente sempre teve aquela química desde o primeiro encontro, mas dessa vez ele estava diferente, mais ousado. Ele me puxou de leve pelo braço e sussurrou no meu ouvido. Hoje eu quero experimentar algo diferente. Eu já sabia exatamente o que ele estava pensando, mas fiz questão de deixar ele se explicar. Quero sua boca. Só isso. Não precisei dizer nada. Apenas sorri, olhando para ele de um jeito que dizia tudo sem precisar de palavras. Apontei para a sala vazia no fim do corredor. Era perfeita, discreta. Ele entendeu na hora. O olhar dele, que já estava cheio de desejo, ficou ainda mais intenso. Eu sabia exatamente o que ele estava imaginando que aconteceria ali dentro, e eu também. A sala era pequena, com aquela luz fraca que deixava tudo mais íntimo. Quando entramos, fechei a porta atrás de nós, lentamente. Ele parou no meio da sala, me observando, como se estivesse tentando decidir o que fazer primeiro. Mas eu já tinha um plano. Em vez de apressar as coisas, decidi brincar um pouco. Sentei na mesa, cruzei as pernas e deixei que ele me olhasse. Meu vestido subiu sutilmente, revelando um pouco mais do que ele esperava. Eu vi o exato momento em que ele engoliu seco. Você pediu minha boca. Falei, deslizando devagar para fora da mesa e me aproximando dele. Mas não disse como queria. Ele tentou falar algo, mas coloquei um dedo sobre seus lábios. Calma, sussurrei. Deixa eu cuidar de você. O ar dentro daquela sala parecia pesado, denso, como se cada segundo fosse uma provocação sem pressa. Ele sentou-se na cadeira e eu permaneci diante dele, segurando o controle da situação. Ele queria avançar, mas eu queria me divertir com a expectativa. Hoje eu mando. A frase saiu firme, sem espaço para discussão. Ele assentiu. Cada olhar, cada gesto, tudo acontecia em câmera lenta. O silêncio da sala aumentava a tensão, e eu sabia que ele estava completamente entregue. Quando me afastei, ajeitando a roupa com um sorriso satisfeito, ele ainda estava sentado, respirando fundo, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Ainda bem que você pediu, disse antes de sair, porque eu já estava com vontade. Ele riu, meio sem jeito, mas não conseguiu responder. Eu simplesmente saí da sala, deixando um bilhete sobre a mesa. Meu número anotado com uma única pergunta escrita embaixo. Na manhã seguinte, meu telefone vibrou. Quando é a próxima aula? Eu sorri antes de responder. Quando eu quiser beber. A tarde estava quente e a casa estava cheia. O som da música misturava-se às vozes animadas e ao cheiro de churrasco que se espalhava pelo quintal. Era uma daquelas festas que reuniam amigos e família, um pretexto perfeito para aproveitar o dia à beira da piscina. Beatriz, aos 60 anos, exibia uma confiança invejável. Seu corpo escultural era resultado de anos de dedicação, e naquele dia, ela decidiu que não havia motivo para esconder o que ainda tinha de melhor. Vestiu um biquíni minúsculo, um modelo ousado que destacava suas curvas sem exageros, o suficiente para chamar atenção e provocar algumas reações. E uma delas vinha de Gustavo. Desde o momento em que ele chegou, Beatriz notou os olhares. Ele tentava disfarçar, mas era impossível não perceber a maneira como seus olhos vagavam por seu corpo, sempre que achava que ninguém estava olhando. Ela gostava do jogo. Preciso pegar mais bebida, disse ela em voz alta, levantando-se. Da espreguiçadeira. Eu ajudo. Gustavo respondeu prontamente, sem hesitar. Os dois caminharam até a cozinha, o som da festa ainda alto no quintal. O dia está mesmo quente, hein? Ela comentou, abrindo a geladeira. Muito, ele respondeu, encostando-se no balcão. Mas acho que algumas coisas aqui dentro estão ainda mais quentes. Ela parou por um segundo, mantendo a porta da geladeira aberta. Depois, virou-se. Devagar, um sorriso brincando nos lábios. Você sempre tem uma resposta pronta, não é? Só quando a situação exige. Beatriz pegou algumas garrafas e se aproximou dele para entregá-las.
propositalmente ficando perto o suficiente para que seus corpos quase se tocassem. Gustavo segurou as bebidas, mas não desviou o olhar. Se continuar desse jeito, alguém pode acabar se queimando, ele murmurou. Ela arqueou uma sobrancelha. Desde que valha a pena. Gustavo sorriu, e ela soube que a provocação estava apenas começando. Quando voltaram para o quintal, a conversa entre os convidados girava em torno da churrasqueira. O aroma de carne assada enchia o ar, e as piadas começaram. E aí, Gustavo, vai encarar essa linguicinha? Um dos amigos zombou, enquanto pegava um pedaço generoso. Ele riu e olhou de relance para Beatriz. Acho que hoje meu apetite está um pouco mais refinado. Beatriz tomou um gole do seu drink, escondendo o sorriso por trás do copo. À tarde. Seguiu entre provocações discretas e olhares que diziam mais do que palavras. Quando o sol começou a baixar, Beatriz sentiu o cansaço do dia e decidiu entrar. Vou tomar um banho e descansar um pouco, anunciou saindo da piscina e pegando sua toalha. Ela subiu para o quarto, sentindo os olhos de Gustavo acompanhando seus passos. Pouco depois, ele também se afastou da festa. Preciso de um tempo para descansar, disse para o anfitrião. Vai lá para o meu quarto, segundo andar. Tem um ventilador ligado e tudo. Gustavo agradeceu e subiu as escadas. O quarto estava fresco, e ele se jogou na cama, fechando os olhos por um instante. O dia tinha sido cheio de estímulos, e sua mente ainda processava tudo o que havia acontecido. Foi então que ouviu um ruído na porta. Beatriz estava ali, ainda com o cabelo úmido do banho, a pele brilhando sob a luz suave do quarto. Ela usava apenas uma toalha, e por um instante, tudo ficou em silêncio. O olhar dela encontrou o dele, e nada mais precisava ser dito. Lá fora, a festa continuava. Mas ali dentro, outra coisa estava prestes a acontecer. O silêncio no quarto foi quebrado por um barulho no corredor. Um passo apressado, vozes abafadas, o som de alguém se aproximando. Beatriz e Gustavo se entreolharam, o coração acelerado. Ela reagiu primeiro. Em um movimento rápido, pegou suas roupas e as vestiu com a precisão de quem já sabia esconder segredos. Gustavo, por sua vez, ajeitou-se na cama, fechando os olhos e fingindo que dormia. A porta se abriu lentamente. Gustavo! A voz do filho de Beatriz ecoou pelo quarto. Ele permaneceu imóvel, controlando a respiração para parecer tranquilo. O jovem deu um passo para dentro, observando-o por um instante. A luz do corredor iluminava parcialmente o ambiente. Bom, pelo jeito você apagou mesmo. O rapaz sorriu, satisfeito. Beleza, vou te deixar descansar mais um pouco. Fechou a porta suavemente e saiu. Beatriz, agora no outro cômodo, prendeu a respiração ao ouvir os passos se afastando. Esperou alguns segundos antes de soltar o ar devagar. Ela passou a mão pelos cabelos, ainda tentando acalmar os batimentos no peito. Minutos depois, ouviu a movimentação na casa voltando ao normal. 1 hora depois, Gustavo apareceu de volta na festa. O sorriso discreto no canto dos lábios, a postura relaxada, a expressão de quem havia ganhado um segredo valioso. Pegou um copo, tomou um gole devagar e olhou para Beatriz do outro lado da piscina. Ela desviou o olhar, mas sorriu, como se soubesse exatamente o que ele estava pensando. A noite seguiu animada, mas para eles, nada mais seria como antes. Dessa vez, eu deixei ele fazer um pedido. E não é que o safado teve coragem de pedir exatamente o que queria? A gente sempre teve aquela química desde o primeiro encontro, mas dessa vez ele estava diferente, mais ousado. Ele me puxou de leve pelo braço e sussurrou no meu ouvido. Hoje eu quero experimentar algo diferente. Eu já sabia exatamente o que ele estava pensando, mas fiz questão de deixar ele se explicar. Quero sua boca. Só isso. Não precisei dizer nada. Apenas sorri, olhando para ele de um jeito que dizia tudo sem precisar de palavras. Apontei para a sala vazia no fim do corredor. Era perfeita, discreta. Ele entendeu na hora. O olhar dele,
que já estava cheio de desejo, ficou ainda mais intenso. Eu sabia exatamente o que ele estava imaginando que aconteceria ali dentro, e eu também. A sala era pequena, com aquela luz fraca que deixava tudo mais íntimo. Quando entramos, fechei a porta atrás de nós, lentamente. Ele parou no meio da sala, me observando, como se estivesse tentando decidir o que fazer primeiro. Mas eu já tinha um plano. Em vez de apressar as coisas, decidi brincar um pouco. Sentei na mesa, cruzei as pernas e deixei que ele me olhasse. Meu vestido subiu sutilmente, revelando um pouco mais do que ele esperava. Eu vi o exato momento em que ele engoliu seco. Você pediu minha boca. Falei, deslizando devagar para fora da mesa e me aproximando dele. Mas não disse como queria. Ele tentou falar algo, mas coloquei um dedo sobre seus lábios. Calma, sussurrei. Deixa eu cuidar de você. O ar dentro daquela sala parecia pesado, denso, como se cada segundo fosse uma provocação sem pressa. Ele sentou-se na cadeira e eu permaneci diante dele, segurando o controle da situação. Ele queria avançar, mas eu queria me divertir com a expectativa. Hoje eu mando. A frase saiu firme, sem espaço para discussão. Ele assentiu. Cada olhar, cada gesto, tudo acontecia em câmera lenta. O silêncio da sala aumentava a tensão, e eu sabia que ele estava completamente entregue. Quando me afastei, ajeitando a roupa com um sorriso satisfeito, ele ainda estava sentado, respirando fundo, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Ainda bem que você pediu, disse antes de sair, porque eu já estava com vontade. Ele riu, meio sem jeito, mas não conseguiu responder. Eu simplesmente saí da sala, deixando um bilhete sobre a mesa. Meu número anotado com uma única pergunta escrita embaixo. Na manhã seguinte, meu telefone vibrou. Quando é a próxima aula? Eu sorri antes de responder. Quando eu quiser beber. A tarde estava quente e a casa estava cheia. O som da música misturava-se às vozes animadas e ao cheiro de churrasco que se espalhava pelo quintal. Era uma daquelas festas que reuniam amigos e família, um pretexto perfeito para aproveitar o dia à beira da piscina. Beatriz, aos 60 anos, exibia uma confiança invejável. Seu corpo escultural era resultado de anos de dedicação, e naquele dia, ela decidiu que não havia motivo para esconder o que ainda tinha de melhor. Vestia um biquíni minúsculo, um modelo ousado que destacava suas curvas sem exageros, o suficiente para chamar atenção e provocar algumas reações. E uma delas vinha de Gustavo. Desde o momento em que ele chegou, Beatriz notou os olhares. Ele tentava disfarçar, mas era impossível não perceber a maneira como seus olhos vagavam por seu corpo, sempre que achava que ninguém estava olhando. Ela gostava do jogo. Preciso pegar mais bebida, disse ela em voz alta, levantando-se. Da espreguiçadeira. Eu ajudo, Gustavo respondeu prontamente, sem hesitar. Os dois caminharam até a cozinha, o som da festa ainda alto no quintal. O dia está mesmo quente, hein? Ela comentou, abrindo a geladeira. Muito, ele respondeu, encostando-se no balcão. Mas acho que algumas coisas aqui dentro estão ainda mais quentes. Ela parou por um segundo, mantendo a porta da geladeira aberta. Depois, virou-se. Devagar, um sorriso brincando nos lábios. Você sempre tem uma resposta pronta, não é? Só quando a situação exige. Beatriz pegou algumas garrafas e se aproximou dele para entregá-las, propositalmente ficando perto o suficiente para que seus corpos quase se tocassem. Gustavo segurou as bebidas, mas não desviou o olhar. Se continuar desse jeito, alguém pode acabar se queimando, ele murmurou. Ela arqueou uma sobrancelha. Desde que valha a pena. Gustavo sorriu, e ela soube que a provocação estava apenas começando. Quando voltaram para o quintal, a conversa entre os convidados girava em torno da churrasqueira. O aroma de carne assada enchia o ar, e as piadas começaram. E aí, Gustavo, vai encarar essa linguicinha? Um dos amigos zombou, enquanto pegava um pedaço generoso. Ele riu e olhou de relance para Beatriz.
Acho que hoje meu apetite está um pouco mais refinado. Beatriz tomou um gole do seu drink, escondendo o sorriso por trás do copo. À tarde. Seguiu entre provocações discretas e olhares que diziam mais do que palavras. Quando o sol começou a baixar, Beatriz sentiu o cansaço do dia e decidiu entrar. Vou tomar um banho e descansar um pouco, anunciou saindo da piscina e pegando sua toalha. Ela subiu para o quarto, sentindo os olhos de Gustavo acompanhando seus passos. Pouco depois, ele também se afastou da festa. Preciso de um tempo para descansar, disse para o anfitrião. Vai lá para o meu quarto, segundo andar. Tem um ventilador ligado e tudo. Gustavo agradeceu e subiu as escadas. O quarto estava fresco, e ele se jogou na cama, fechando os olhos por um instante. O dia tinha sido cheio de estímulos, e sua mente ainda processava tudo o que havia acontecido. Foi então que ouviu um ruído na porta. Beatriz estava ali, ainda com o cabelo úmido do banho, a pele brilhando sob a luz suave do quarto. Ela usava apenas uma toalha, e por um instante, tudo ficou em silêncio. O olhar dela encontrou o dele, e nada mais precisava ser dito. Lá fora, a festa continuava. Mas ali dentro, outra coisa estava prestes a acontecer. O silêncio no quarto foi quebrado por um barulho no corredor. Um passo apressado, vozes abafadas, o som de alguém se aproximando. Beatriz e Gustavo se entreolharam, o coração acelerado. Ela reagiu primeiro. Em um movimento rápido, pegou suas roupas e as vestiu com a precisão de quem já sabia esconder segredos. Gustavo, por sua vez, ajeitou-se na cama, fechando os olhos e fingindo que dormia. A porta se abriu lentamente. Gustavo! A voz do filho de Beatriz ecoou pelo quarto. Ele permaneceu imóvel, controlando a respiração para parecer tranquilo. O jovem deu um passo para dentro, observando-o por um instante. A luz do corredor iluminava parcialmente o ambiente. Bom, pelo jeito você apagou mesmo. O rapaz sorriu, satisfeito. Beleza, vou te deixar descansar mais um pouco. Fechou a porta suavemente e saiu. Beatriz, agora no outro cômodo, prendeu a respiração ao ouvir os passos se afastando. Esperou alguns segundos antes de soltar o ar devagar. Ela passou a mão pelos cabelos, ainda tentando acalmar os batimentos no peito. Minutos depois, ouviu a movimentação na casa voltando ao normal. 1 hora depois, Gustavo apareceu de volta na festa. O sorriso discreto no canto dos lábios, a postura relaxada, a expressão de quem havia ganhado um segredo valioso. Pegou um copo, tomou um gole devagar e olhou para Beatriz do outro lado da piscina. Ela desviou o olhar, mas sorriu, como se soubesse exatamente o que ele estava pensando. A noite seguiu animada, mas para eles, nada mais seria como antes.